Raios-X, o controle remoto, comunicação sem fio, o motor elétrico, o radar, a luz fluorescente, a tecnologia que levou à criação do transistor, que tornou possíveis computadores, televisores, liquidificadores e vários outros aparelhos elétricos. Todas essas são invenções menores de um homem que falava 7 idiomas, conseguia memorizar livros inteiros e fazia cálculos avançados de matemática de cabeça. E que inventou uma forma de eu e você termos luz elétrica em casa. Conheça Nikola Tesla, o homem que eletrificou o mundo. Oi, eu sou Gustavo Cunha e se você observar bem o trailer da Liga da Justiça, você vai encontrar no quartel-general do novo Flash uma foto de Nikola Tesla, um dos maiores gênios que o mundo já conheceu. Olha, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse cara, mas se não fosse por ele, nós precisaríamos de uma usina de energia elétrica a cada 2 quadras para poder manter as nossas casas iluminadas. Além disso, é claro, ele foi o responsável pela criação de todas aquelas coisas que eu falei na introdução do vídeo. Mas por que você nunca ouviu falar de Nikola Tesla? Porque ele abdicou de tudo que ele tinha, até mesmo dos direitos sobre as invenções dele, para que eu e você pudéssemos ter luz elétrica. Acontece que no final do século XIX, a energia elétrica era um mistério a ser solucionado, a fera a ser domesticada. Thomas Edison era o cientista mais famoso do planeta. Ele já tinha inventado o fonógrafo, o tataravô do nosso iPod, e naquela época ele tinha acabado de aperfeiçoar uma coisa simplesmente sensacional: a lâmpada elétrica. Mas essa possibilidade extraordinária esbarrava em um problema tão extraordinário quanto: de onde tirar a eletricidade para abastecer as lâmpadas das casas de cada família? Não existiam redes elétricas, o mundo era movido a óleo. Ia ser necessário que se inventasse toda uma nova indústria, que se estruturasse todo um novo modo de vida. E foi isso que o Thomas Edison resolveu fazer. Ele começou a desenvolver geradores enormes de energia para tentar colocar a energia elétrica nas casas das pessoas em Nova York. O problema é que esses geradores eram baseados em corrente contínua e você não consegue mandar energia elétrica a grandes distâncias com corrente contínua sem uma perda descomunal de energia. É simplesmente inviável. Mas do outro lado do mundo, um estudante de física também estudava uma forma de gerar eletricidade, só que sem quase nenhuma perda. Nikola Tesla nasceu em uma aldeia no território em que hoje fica a Croácia. Ele acreditava que a corrente alternada era um modelo muito mais viável de se entregar energia elétrica, porque o desperdício era mínimo. O problema é que ninguém nunca tinha criado um gerador de corrente alternada, e ninguém fazia nem ideia de como fazer uma coisa dessas. Mas o grande lance é que Nikola Tesla conseguia literalmente enxergar uma máquina na cabeça dele, cada componente, cada peça funcionando, como se ele estivesse olhando para um programa 3D. Além disso, ele fazia a maior parte dos cálculos matemáticos, todos de cabeça. E foi usando essa capacidade mental impressionante que ele conseguiu descobrir uma forma de criar um motor de corrente alternada baseado em indução eletromagnética. Tesla foi para os Estados Unidos e conseguiu um emprego com Thomas Edison, que a essa altura já tinha várias estações geradoras de energia elétrica em Nova York. Todas elas usando corrente contínua, e ele estava justamente enfrentando um problema de distribuição por causa disso. Cada estação de energia do Edison conseguia mandar eletricidade para um raio de apenas 800 metros de distância. Tesla insistia que a corrente alternada era a solução para o problema da distribuição, mas o Thomas Edison já tinha estações geradoras trabalhando para várias indústrias, tinha empenhado muito dinheiro e se comprometido publicamente na defesa da corrente contínua. Se ele adotasse o sistema de corrente alternada do Tesla, isso seria uma derrota, uma mácula na imagem de gênio que o Thomas Edison sempre trabalhou para criar. Ele perderia credibilidade, dinheiro e muito pior. Ia perder a chance de entrar para a história como o homem que tornou a energia elétrica acessível ao mundo para um novato, Nikola Tesla. E isso ele não ia permitir. Thomas Edison chegou a prometer $50 mil ao Tesla se ele conseguisse melhorar o sistema de corrente contínua. E o Tesla realmente fez isso, mas na hora de pagar o prêmio, Thomas Edison disse que isso tinha sido só uma brincadeira e que o Tesla não entendia o humor americano. Isso foi demais para o Tesla, ele acabou se demitindo e indo procurar ele mesmo alguns investidores. Mas ele não podia só explicar por que o sistema de corrente alternada era melhor, ele ia ter que demonstrar isso. Então ele construiu o ovo de Colombo. O ovo de Colombo era uma máquina baseada em indução por um campo magnético rotatório. A indução fazia com que um ovo de cobre começasse a girar até ficar de pé. A máquina era exatamente igual a essa que você está vendo aí na imagem. A única diferença é que ela foi construída no século XIX. Você está impressionado? Pois é, imagina o pessoal daquela época. Em 1889,
1888, Nikola Tesla conseguiu aperfeiçoar um motor de corrente alternada que poderia entregar energia de forma muito mais eficiente do que o sistema de corrente contínua do Thomas Edison. Esse motor podia não só mandar energia elétrica a distâncias enormes, mas podia também fazer funcionar praticamente qualquer tipo de máquina. Essa invenção, junto com o sistema de corrente alternada, ajudou a colocar os Estados Unidos à frente da segunda revolução industrial. O motor de Tesla acabou chamando a atenção de George Westinghouse, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Westinghouse comprou os direitos sobre as descobertas do Tesla e concordou em um acordo de royalties de $2,50 para cada HP gerado por qualquer invenção do Tesla dali em diante. Ou seja, Nikola Tesla ia se transformar em um milionário. Um baita milionário. Mas Thomas Edison não ia deixar isso barato e assim começou a Guerra das Correntes, com os dois lados tentando provar que a sua versão de distribuição de energia era a melhor. E o Thomas Edison acabou usando algumas táticas, digamos, questionáveis para tentar vencer essa guerra. Ele argumentava que a corrente alternada do Tesla era extremamente forte e, portanto, um perigo para a sociedade americana. E ela realmente era. É por isso que o Tesla construiu também transformadores, que a gente tem até hoje nos postes e nos subterrâneos, para reduzir a tensão elétrica da energia que entra na nossa casa, transformando 100.000 volts dos postes nos 110 ou 220 volts das nossas tomadas. Mas Thomas Edison queria demonstrar esse perigo para todos os americanos, e uma forma que ele encontrou de provar o seu ponto de vista foi eletrocutando cães e gatos em público. E ele usava a corrente alternada para eletrocutar os bichinhos, para pressionar as autoridades a proibirem o sistema do Tesla. Ele não parou por aí. Em 1903, Thomas Edison eletrocutou uma elefanta chamada Topsy. Olha, eu não vou mostrar isso aqui porque essa cena é muito forte e alguns dos meus inscritos são crianças. Você entende, né? Mas ele já tinha ido além disso. Para provar o ponto dele, Thomas Edison precisava que a corrente alternada de Tesla começasse a matar pessoas. Quando o governador de Nova York, David B. Hill, criou uma comissão para encontrar a melhor forma de se aplicar a pena de morte, Thomas Edison ficou na linha de frente em um lobby pela eletrocução. E de fato, um dos empregados dele, chamado Harold Brown, acabou desenhando o projeto da primeira cadeira elétrica. E é óbvio que o Thomas Edison fez questão de deixar muito claro que esse sistema de execução usava um gerador de corrente alternada, inventado pelo Tesla e fabricado pela Westinghouse. O primeiro homem a ser executado na cadeira elétrica se chamava William Kemmler, e o primeiro choque, de aproximadamente 1.000 volts, não matou ele. Só deixou ele agonizando por mais ou menos 3 minutos até que a máquina pudesse ser religada. Olha, eu não quero transformar o Thomas Edison em um vilão, certo? Muito longe disso. Ele era um produto do tempo em que ele vivia e, em vários aspectos, ele era um homem à frente do seu tempo. Mas nesse episódio da Guerra das Correntes, ele realmente extrapolou. Porém, Nikola Tesla tinha uma carta na manga que ia mudar para sempre o jogo. Ele e a Westinghouse ganharam uma concorrência para fornecer luz elétrica para a Feira Mundial de Chicago. E no dia 1º de maio de 1893, o presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, apertou um botão e mais de 100.000 espectadores presenciaram o nascer de uma nova era. Os 2,5 km de feira foram totalmente iluminados pelo sistema de Tesla, com grandes tubos fluorescentes iluminados, que anos mais tarde se tornariam as nossas lâmpadas fluorescentes. Isso credenciou Nikola Tesla e a Westinghouse a partirem para o projeto que ia mudar o mundo definitivamente, a hidrelétrica. Eles foram para as cataratas do Niágara e colocaram em prática um projeto de turbinas gigantescas que eram capazes de gerar energia suficiente para abastecer cidades inteiras. Dali em diante, o sistema de corrente alternada do Tesla passou a ser o padrão nos Estados Unidos e posteriormente no mundo inteiro. Porém, o custo das batalhas judiciais com Thomas Edison, o pagamento de licenças ambientais e os royalties de Tesla acabaram deixando a Westinghouse à beira da falência. Para evitar que a empresa falisse, Nikola Tesla rasgou o contrato que lhe dava direito aos royalties do uso das invenções dele. Ele abriu mão de uma fortuna praticamente incalculável para que a Westinghouse pudesse continuar trabalhando com a corrente alternada. Mas Tesla seguiu em frente. Ele conseguiu o apoio do banqueiro J.P. Morgan para outro projeto audacioso, a Torre de Wardenclyffe. A Torre de Wardenclyffe era um projeto de transmissão de energia elétrica, som e imagem sem fio para o planeta inteiro. Era ambicioso, para se dizer o mínimo, né? Porém, Tesla já havia demonstrado a transmissão de energia sem fio em um experimento em 1893, que é conhecido até hoje como o efeito Tesla.
Ele sabia que isso era possível. Ou seja, Nikola Tesla estava no caminho de inventar a internet com quase um século de antecedência. Ele chegou a construir a torre, mas os resultados começaram a demorar demais para aparecer, e um outro problema surgiu também. A torre de Wardenclyffe era um projeto para mandar energia, áudio e imagem para o mundo de graça. Quando JP Morgan descobriu que não ia ter como lucrar com o projeto, ele retirou seu apoio junto com outros investidores. E para piorar a situação, as patentes das outras invenções que o Tesla ainda tinha começaram a vencer e a não pagar mais royalties, deixando ele completamente quebrado. O projeto da Torre Wardenclyffe nunca foi terminado, e aos poucos Nikola Tesla começou a se transformar em motivo de piada. Ele passou a ser descrito como apenas uma pessoa excêntrica, quase um lunático. Em 1941 chegaram a lançar uma animação em que Superman lutava contra um cientista louco chamado Tesla. No final das contas, o homem que nos deu a corrente alternada, o motor de indução, que é uma das bases da indústria até hoje, o controle remoto, o raio-x, o radar, que demonstrou como transmitir eletricidade sem fio, que tornou possível que eu e você tivéssemos luz elétrica em casa, morreu sozinho e pobre, no quarto 3327 do Hotel New Yorker, em 7 de janeiro de 1943. Mas nós não vamos esquecer. Nós nos lembramos. E vamos sempre celebrar o nome de Nikola Tesla, o homem que eletrificou o mundo. Bom, por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo que eu vou ser eternamente grato. E se inscreve aqui no meu canal porque toda sexta-feira tem um vídeo novo. E se você puder também compartilhe esse vídeo para que os seus amigos fiquem sabendo das novidades. Além do mais, isso me ajuda muito na divulgação do canal e a manter ele no ar. E eu também vou deixar aqui em cima alguns outros vídeos meus para você curtir também, certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.